E o senador Marcos Duval presta depoimento à Polícia Federal sobre o caso. Para falar sobre isso, vamos direto para Brasília com o repórter Afonso Marangoni, que tem as informações. Boa noite, Afonso. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Marcos Duval presta depoimento neste momento aqui na sede da Polícia Federal em Brasília, na Asa Norte. Aqui atrás é a garagem onde Marcos Duval entrou já faz mais de 2 horas e ainda não há movimentação da sua saída. Isso pode acontecer a qualquer momento. Depois dessa série de declarações da madrugada, depois ao longo do dia, Marcos Duval então foi ouvido pela PF. Foi um pedido feito pela própria corporação ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no âmbito de inquéritos que investigam os ataques golpistas. Moraes, então, autorizou esta oitiva, que, portanto, está acontecendo neste momento, e é aqui que Marcos Duval deve prestar mais esclarecimentos sobre o que de fato aconteceu neste encontro entre ele, Daniel Silveira e também o ex-presidente Jair Bolsonaro, que a gente acompanhou na reportagem, né, esse pedido para gravar Moraes, tentando encontrar alguma coisa que pudesse eventualmente incriminá-lo. Bom, esse assunto ele repercutiu imediatamente e de forma muito intensa no Congresso Nacional. Nos corredores, esse assunto foi amplamente discutido, muitos parlamentares, inclusive, se colocaram, inclusive o líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolph Rodrigues, da Rede. Ele falou que entende que esse caso deve ser tratado pela polícia e também pela psicologia. Vamos acompanhar. Eu estou convencido que isso não é um caso para a política. Isso é um caso para ser investigado no âmbito da polícia, do âmbito da justiça, e enfim, e em decorrência dessas mudanças várias de versões, ser cuidado também pela psicologia, né? Golpista tem que ser tratado pela polícia e pela justiça, assim como os golpistas do último 8 de janeiro estão sendo cuidados. É a polícia e a justiça que está cuidando dos executores, dos financiadores e dos mandantes. Se tem algum dado dessa natureza que ele traz, é por essa esfera que deve ser cuidada. A política, gente, tem que cuidar de uma tarefa enorme, reconstruir o Brasil. Pois é, quem prestou o depoimento também aqui a Polícia Federal, aí para falar sobre aquela minuta golpista em relação ao Tribunal Superior Eleitoral, foi o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Ele deu uma declaração anterior de que todo mundo do governo tinha uma minuta golpista em casa. Ele veio aqui prestar esclarecimentos, disse que não se passou de uma metáfora em relação a isso, que ele mesmo recebeu 2 ou 3 minutas que foram logo descartadas e que não tinha autor, não sabe quem era o autor desse tipo de minuta e que nunca levou esse caso, por exemplo, ao então presidente da República, Jair Bolsonaro. Portanto, o depoimento de Valdemar, que foi mais rápido aqui na Polícia Federal. Quem também falou com os agentes da Polícia Federal foi Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Ele está preso num batalhão, não foi aqui na polícia esse depoimento, e agora se concretizou, portanto, a fala, né, de Anderson Torres. Houve uma primeira tentativa, ele ficou em silêncio, disse que não teve acesso aos autos do inquérito, e agora, portanto, Anderson Torres fala, né, em relação a essa minuta golpista. Provavelmente a expectativa é que ele tenha sido perguntado sobre isso, mas também sobre os seus atos e possíveis omissões em relação aos ataques golpistas à sede dos 3 poderes aqui, secretário de Segurança Pública, e antes tinha sido ministro da Justiça e Segurança Pública de Bolsonaro. O teor do depoimento de Anderson Torres ainda não é conhecido. Estamos acompanhando aqui a movimentação na Polícia Federal e agora voltamos ao estúdio. Obrigada.